Pare de ser cauda. Descubra os 9 segredos estoicos para virar um líder respeitado. Introdução. Ninguém acorda um dia e decide ser ignorado. Isso acontece aos poucos, em silêncio, nas pequenas escolhas que você faz todos os dias. Quando você evita desagradar, quando você se explica demais, quando você aceita menos do que merece só para manter a paz. Cada vez que você recua para não criar tensão, você envia uma mensagem clara para o mundo sobre o seu valor. E o mais perigoso é que isso não parece um problema no começo. Parece maturidade, parece controle emocional, parece até bondade. Mas na prática é o início de um padrão que te coloca sempre um passo atrás, sempre na posição de quem observa, nunca de quem conduz. Agora, pense com honestidade. Quantas vezes você já saiu de uma conversa sentindo que poderia ter se posicionado melhor? Quantas vezes você concordou com algo que não fazia sentido só para evitar um clima ruim? Quantas vezes você engoliu uma resposta, uma opinião, uma reação e depois ficou se remoendo por dentro? Isso não é coincidência, isso é condicionamento. Você foi treinado ao longo do tempo a priorizar aceitação em vez de respeito, a evitar desconforto em vez de construir força. E o resultado é inevitável. Quanto mais você tenta ser aceito, menos você é levado a sério. Os estoicos já enxergavam esse padrão com uma clareza brutal. Epicteto ensinava que quem depende da aprovação externa entrega a própria liberdade. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que a mente só permanece forte quando não se curva ao julgamento alheio. Não era sobre se isolar do mundo, mas sobre não se tornar refém dele. Aqui não existe fórmula mágica. Não existe técnica rápida para virar um líder respeitado. Existe confronto, existe consciência, existe a decisão de parar de agir no automático e começar a enxergar o que está por trás das suas atitudes. Porque a verdade é simples e desconfortável. Enquanto você não mudar a forma como se posiciona, nada ao seu redor muda de verdade. E tudo começa com um vício silencioso, que a maioria das pessoas carrega sem perceber. Um padrão que parece inofensivo, mas que destrói qualquer chance de autoridade antes mesmo de você abrir a boca. O vício invisível de precisar ser aceito. Existe um tipo de dependência que não faz barulho, mas controla suas escolhas, suas palavras e até a forma como você se enxerga. A necessidade de ser aceito. Ela aparece de forma sutil, quando você ajusta seu comportamento dependendo de quem está por perto. Quando você mede cada palavra com medo de causar uma reação negativa. Quando você prefere ser agradável em vez de ser verdadeiro. No fundo, existe sempre uma pergunta silenciosa guiando suas ações. O que vão pensar de mim? E é exatamente essa pergunta que te enfraquece. Porque no momento em que você começa a agir com base na reação dos outros, você deixa de agir com base em si mesmo. Você perde direção, perde firmeza, perde identidade. E sem perceber, começa a viver uma versão adaptada de quem você é, moldada para caber nas expectativas alheias. Sêneca alertava que quem vive para agradar nunca encontra paz, porque está sempre ajustando sua vida ao olhar dos outros. E isso cria um ciclo perigoso. Quanto mais você busca a aceitação, mais dependente você se torna dela. E quanto mais dependente, menos respeitado você é. As pessoas não seguem quem precisa delas para se sentir válido. Elas seguem quem já se validou internamente. E esse é o ponto que muda tudo. Liderança não começa quando os outros reconhecem você. Começa quando você para de precisar desse reconhecimento para agir. Isso não significa se tornar alguém frio, distante ou indiferente. Esse é um erro comum. Muitas pessoas tentam abandonar a necessidade de aceitação, criando uma armadura artificial, tentando parecer duras, inacessíveis, quase arrogantes. Mas isso também é uma forma de reação.
Ainda existe dependência ali, só que invertida. O verdadeiro desapego da aprovação é silencioso. Ele aparece quando você consegue se posicionar sem se justificar, quando você consegue dizer não sem carregar culpa, quando você mantém sua postura, mesmo sabendo que nem todos vão concordar. E isso gera um efeito imediato. As pessoas começam a te observar de forma diferente, não porque você está tentando impressionar, mas porque você parou de tentar agradar. Só que aqui existe uma armadilha ainda mais profunda, algo que prende muita gente nesse processo de mudança. Porque ao tentar deixar de ser alguém que busca aceitação, muitos acabam caindo em um comportamento que parece força, mas na verdade continua sendo fraqueza disfarçada, a armadilha de ser fácil demais. Existe uma diferença silenciosa entre ser uma pessoa boa e ser alguém fácil, e a maioria das pessoas cruza essa linha sem perceber. Ser fácil demais não significa ser gentil. Significa ser previsível, acessível em excesso, disponível o tempo todo. Alguém que nunca cria resistência. E quando você nunca cria resistência, você também nunca cria valor percebido. Pense com clareza. Se alguém sabe que você sempre vai dizer sim, sempre vai estar disponível, sempre vai ceder, qual é o motivo para te respeitar de verdade? No máximo, essa pessoa vai te achar conveniente. E conveniência não gera admiração, gera uso. O problema é que esse comportamento costuma ser confundido com virtude. Você acredita que está sendo compreensivo, que está sendo maduro, que está evitando conflitos desnecessários, mas no fundo você está ensinando às pessoas que não existe custo em te ultrapassar. Epicteto ensinava que quem não define limites claros acaba vivendo de acordo com a vontade dos outros. E isso não é apenas uma questão filosófica. É um padrão comportamental claro. As pessoas testam limites o tempo todo. Quando não encontram nenhum, elas avançam. E quanto mais você permite, mais isso se repete. Ser fácil demais também cria um outro efeito silencioso. Você perde peso nas suas próprias palavras. Quando você finalmente tenta se posicionar, ninguém leva tão a sério. Porque até então, você nunca exigiu ser levado a sério. E isso não acontece porque as pessoas são ruins. Acontece porque você condicionou esse comportamento nelas. Agora, existe um ponto ainda mais profundo. Muitas vezes, você se torna fácil demais porque acredita que isso vai te manter por perto das pessoas, que isso vai evitar rejeição, que isso vai garantir aceitação. Só que o efeito é o oposto. Quanto mais você se torna fácil, menos você é valorizado. Respeito nasce da percepção de limite, não da ausência dele. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, que o homem deve agir com retidão, sem se desviar para agradar ou evitar julgamentos. Isso não é rigidez, é consistência. E consistência gera confiança, confiança gera respeito. Ser menos disponível, mais seletivo e menos previsível não te transforma em alguém difícil. Te transforma em alguém consciente do próprio valor. E isso não exige confrontos constantes nem atitudes agressivas. Exige postura, exige a capacidade de não ceder automaticamente, exige suportar o pequeno desconforto de dizer não, de não responder na hora, de não se explicar o tempo todo. No começo, isso incomoda. Principalmente porque quebra um padrão antigo, as pessoas podem estranhar, podem testar, podem até reagir, mas é exatamente nesse ponto que a mudança começa a acontecer. Porque quando você deixa de ser fácil demais, você se torna alguém que precisa ser levado em consideração. Só que aqui existe um risco que quase ninguém percebe. Ao tentar deixar de ser acessível demais, muita gente começa a construir uma imagem que parece forte, mas que no fundo continua sendo uma forma de aprovação disfarçada. Continuando para a terceira parte, se inscreva no canal e dá um joinha para fortalecer o canal.
O desgaste de tentar parecer bom o tempo todo. Existe uma exaustão silenciosa em tentar sustentar uma imagem de pessoa correta o tempo inteiro. Não é apenas sobre fazer o certo, é sobre parecer certo o tempo todo. Isso consome mais energia do que você imagina. Você começa a filtrar tudo, o que fala, como fala, quando fala. Calcula reações, antecipa julgamentos, ajusta expressões. Aos poucos, deixa de agir com naturalidade e passa a atuar. Não é mais autenticidade, é performance. E toda performance constante cobra um preço. O problema é que essa tentativa de parecer bom cria um efeito contrário ao que você espera. Em vez de gerar respeito, gera previsibilidade emocional. As pessoas percebem que você evita qualquer atrito, qualquer desconforto, qualquer posição mais firme. E quando isso acontece, você deixa de ser visto como alguém sólido e passa a ser visto como alguém adaptável demais. E quem é adaptável demais, perde forma. Sêneca já alertava que uma vida guiada pela opinião dos outros nunca é estável, porque muda conforme o ambiente muda. Hoje você é uma coisa, amanhã outra. Isso não é evolução, é falta de eixo. Existe também um desgaste interno que ninguém vê. Você começa a sentir um incômodo constante, uma sensação de que está sempre segurando algo, sempre se contendo, sempre ajustando, e isso vai se acumulando. Pequenas concessões viram hábitos, pequenos silêncios viram omissões. Quando você percebe, já não sabe mais qual é a sua posição real, e sem posição não existe liderança. O mais perigoso é que essa busca por parecer bom costuma vir disfarçada de moralidade. Você acredita que está sendo uma pessoa melhor, mais equilibrada, mais sensata, mas no fundo está apenas evitando o desconforto de se posicionar de verdade. Musônio Rufo defendia que caráter não é aquilo que você mostra quando tudo está fácil, mas aquilo que se mantém quando existe pressão. E se você nunca entra em conflito, nunca testa esse caráter. Ser respeitado não exige perfeição, exige consistência. Quando você para de tentar parecer bom o tempo todo, algo muda. Você começa a falar com mais clareza. Suas decisões ficam mais firmes. Sua presença ganha peso. Não porque você está tentando provar algo, mas porque deixou de esconder o que pensa. E isso cria uma reação imediata. Algumas pessoas se afastam. Outras passam a te observar com mais atenção. E pela primeira vez, você começa a ser levado a sério. Só que essa mudança revela um outro ponto crítico que muita gente não percebe. Mesmo quando você para de tentar parecer bom, ainda pode estar cometendo um erro que destrói sua influência sem que você perceba. A ilusão de que ser ouvido é falar mais. Existe uma crença silenciosa que prende muita gente em um ciclo de frustração. A ideia de que, para ser ouvido, você precisa falar mais, explicar melhor, insistir até ser compreendido. Parece lógico, mas é exatamente o que destrói sua autoridade. Quando você fala demais, você revela mais do que deveria, expõe insegurança, tenta justificar o que não precisa de justificativa e, principalmente, demonstra que precisa ser validado. E no momento em que você precisa que os outros concordem para se sentir seguro, sua influência desaparece. Pense com clareza. As pessoas realmente influentes não são as que mais falam. São as que escolhem quando falar. Cada palavra tem peso porque não é desperdiçada. Existe pausa, existe silêncio, existe controle. Epicteto ensinava que temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão. Ouvir mais do que falar não é passividade, é estratégia. Quem observa, entende padrões, percebe intenções, antecipa movimentos. Quem fala demais, perde essa vantagem. Existe também um erro comum que passa despercebido. Você acredita que está sendo claro, quando na verdade está sendo redundante. Repete ideias, reforça argumentos, tenta garantir que todos entendam. Mas o efeito disso
é o oposto. Sua mensagem perde impacto. Quanto mais você fala, menos cada palavra importa. E isso cria um comportamento automático nas pessoas. Elas começam a prestar menos atenção, interromper mais ou simplesmente ignorar partes do que você diz. Não por desrespeito consciente, mas porque você ensinou que sempre haverá mais explicação vindo depois. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, que o homem deve ser simples, direto e essencial em suas palavras. Não para ser seco, mas para ser preciso. Precisão transmite domínio. Excesso transmite dúvida. Quando você aprende a falar menos, algo interessante acontece. O ambiente muda. As pessoas passam a prestar mais atenção quando você se posiciona. Existe expectativa, existe curiosidade, existe espaço para que sua fala realmente impacte, mas isso exige controle. Exige suportar o silêncio sem tentar preenchê-lo. Exige resistir à vontade de explicar tudo. Exige confiar que o que você disse já é suficiente. E esse é um dos pontos mais difíceis, porque o silêncio confronta diretamente sua necessidade de ser entendido, de ser aceito, de ser validado. Ele expõe qualquer insegurança que ainda exista, só que é exatamente nesse espaço que a autoridade nasce. Quando você domina o que fala, passa a dominar também a forma como é percebido. E quando isso acontece, sua presença começa a ter peso, mesmo quando você não diz nada. Só que existe um obstáculo ainda mais profundo que impede muita gente de aplicar isso na prática. Um medo silencioso que faz você voltar a falar demais, se explicar demais e se justificar mais uma vez. O medo oculto de desagradar que te mantém pequeno. Existe um medo que raramente é admitido, mas que controla decisões inteiras. O medo de desagradar. Ele não aparece de forma óbvia. Ele se esconde em escolhas aparentemente racionais. Você evita um confronto porque não vale a pena. Você não corrige alguém para não gerar desconforto. Você aceita algo que não concorda para manter o clima leve. Tudo parece justificável, mas no fundo existe um padrão claro. Você está fugindo da reação dos outros. E toda vez que você foge, você se reduz. O problema não é o conflito em si. O problema é o significado que você dá a ele. Você associa conflito com perda, rejeição, ruptura. Então faz de tudo para evitar. Só que, ao fazer isso, você abre mão da única coisa que constrói respeito de verdade: posicionamento. Quem nunca se posiciona, nunca é levado como referência. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos afetam, mas a forma como interpretamos esses eventos. E aqui está o ponto central. Você não evita conflito porque ele é perigoso. Você evita porque acredita que não é capaz de lidar com as consequências dele. E isso revela uma insegurança mais profunda, porque quando você confia em si mesmo, o conflito deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas parte do processo. Nem todo confronto precisa ser agressivo. Nem toda discordância precisa virar discussão. Mas toda liderança exige a capacidade de sustentar uma posição, mesmo quando isso gera desconforto. Existe também um efeito acumulativo. Quanto mais você evita desagradar, mais você acumula coisas não ditas. Pequenos incômodos que você ignora começam a crescer. Situações que você poderia resolver no início se tornam problemas maiores. E quando você finalmente reage, já não é mais firmeza, é explosão. E explosão não gera respeito, gera instabilidade. Sêneca escrevia que a ira é muitas vezes o resultado de uma mente que cedeu demais antes de reagir. E isso se conecta diretamente com o que você está fazendo quando evita desagradar. Você não está sendo equilibrado, está apenas adiando uma reação. Liderança exige desconforto controlado. Significa dizer o que precisa ser dito no momento certo, sem agressividade, mas sem recuo. Significa sustentar um olhar, uma decisão, uma posição,
mesmo quando o ambiente muda. Significa entender que nem todos vão gostar e que isso não é um problema. Na verdade, é um sinal. Porque no momento em que você aceita desagradar quando necessário, algo muda na forma como as pessoas te enxergam. Existe mais cuidado, mais atenção, mais respeito. Não porque você se impôs de forma agressiva, mas porque deixou claro que não se curva facilmente. Só que esse processo revela uma outra falha silenciosa que muitos ignoram. Mesmo quando você aprende a se posicionar, ainda pode estar permitindo algo que destrói completamente o respeito ao seu redor. A falta de limites como raiz do desrespeito. Existe uma regra silenciosa que governa qualquer relação. As pessoas vão até onde você permite. Não é sobre maldade, é sobre comportamento humano. E quando você não define limites, você autoriza que ultrapassem você. Limite não é sobre confronto constante, é sobre clareza. Sobre deixar evidente com atitudes o que é aceitável e o que não é. O problema é que muita gente evita criar limites porque associa isso a ser rígido, difícil ou até egoísta. E na tentativa de parecer equilibrado, acaba se tornando permissivo. E permissividade destrói respeito. Quando você não estabelece limites, você cria um espaço onde qualquer comportamento cabe. Interrupções, desconsideração, cobranças excessivas, falta de reciprocidade. E o mais perigoso é que isso acontece aos poucos. Primeiro um pequeno desrespeito, depois outro, até que se torna o padrão. E quando vira padrão, é muito mais difícil corrigir. Musônio Rufo defendia que viver com virtude exige disciplina prática, não apenas intenção. E limite é disciplina aplicada nas relações. Não adianta saber o que é certo se você não sustenta isso quando é testado. Existe também um erro comum que enfraquece ainda mais sua posição. Você tenta impor limites apenas quando já está incomodado. Só que nesse momento, sua comunicação vem carregada de emoção. Não é firmeza, é reação. E quando o limite nasce da reação, ele perde força. Limite eficaz nasce da consistência, não da irritação. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, que a melhor forma de lidar com os outros é manter-se fiel ao que é justo, independentemente da atitude alheia. Isso significa que seu comportamento não deve oscilar conforme o ambiente. Ele deve ser estável. Quando você estabelece limites claros, algo muda imediatamente. As pessoas passam a medir mais suas atitudes ao seu redor. Existe um ajuste natural, quase automático. Não porque você exigiu respeito verbalmente, mas porque demonstrou que existe um padrão. E padrão cria previsibilidade. Previsibilidade cria segurança. E segurança gera respeito. Mas aqui está o ponto mais ignorado. Criar limites não afasta as pessoas certas. Afasta apenas aquelas que se beneficiavam da sua ausência de limites. E essa distinção muda completamente a forma como você enxerga suas relações. No começo, pode parecer que você está perdendo espaço, perdendo conexão, perdendo proximidade. Mas, na verdade, você está filtrando, está deixando de ser acessível para qualquer comportamento e se tornando seletivo. E seletividade é uma característica silenciosa de quem lidera. Só que existe uma crença ainda mais profunda que impede muita gente de sustentar esses limites ao longo do tempo. Uma ideia que parece lógica, mas que mantém você preso em um ciclo de espera e frustração. O auto-engano de acreditar que tempo traz respeito. Existe uma mentira confortável que muita gente aceita sem questionar. A ideia de que, com o tempo, as pessoas vão passar a te valorizar mais, que basta continuar sendo paciente, continuar fazendo o seu, e em algum momento o reconhecimento virá. Parece justo, parece lógico, mas não é assim que funciona. O tempo, por si só, não corrige comportamento. Ele reforça padrões.
Se você passa meses, anos, se posicionando de forma fraca, evitando confronto, aceitando menos do que merece, o que o tempo faz é consolidar essa imagem. Ele não transforma, ele fixa. E isso explica por que tantas pessoas se sentem presas. Elas fazem tudo do mesmo jeito, esperam resultados diferentes e acreditam que é apenas uma questão de tempo. Mas o que está faltando não é tempo. É mudança de postura. Sêneca já alertava que não é porque algo leva tempo que está evoluindo. Muitas vezes estamos apenas repetindo os mesmos erros por mais tempo. E essa repetição cria uma ilusão de progresso, quando na verdade existe estagnação. Agora pense com honestidade. Se alguém convive com você por anos e nunca vê você se posicionar de forma firme, nunca vê você estabelecer limites claros, nunca vê você sustentar suas decisões, por qual motivo essa pessoa começaria a te respeitar de repente? Não existe um ponto mágico onde tudo muda sozinho. Respeito não é um prêmio por tempo de convivência, é uma resposta direta à forma como você se comporta. Epicteto ensinava que não devemos esperar que as coisas aconteçam como queremos, mas aprender a agir de acordo com o que depende de nós. E o respeito que você recebe depende diretamente do que você tolera, do que você aceita e do que você sustenta. Existe também um risco emocional nesse auto-engano. Quanto mais tempo você espera, mais difícil se torna mudar, porque você cria uma identidade baseada nesse padrão. Você começa a acreditar que é assim mesmo, que seu jeito é esse, que não vale a pena mudar agora. E esse pensamento te prende ainda mais. A virada acontece quando você entende que não importa quanto tempo passou. O que importa é o momento em que você decide agir diferente. E essa decisão não precisa de anúncio, não precisa de explicação, não precisa de justificativa. Ela aparece na prática, na forma como você responde, na forma como você recusa, na forma como você se mantém firme quando é testado. E quando essa mudança acontece, o efeito é imediato. Não porque o tempo passou, mas porque o padrão mudou. Só que existe um fator ainda mais sutil que define como as pessoas te percebem. Algo que acontece antes de qualquer palavra, antes de qualquer atitude consciente, e que pode estar sabotando tudo sem que você perceba. A energia que você emite antes de abrir a boca. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer argumento, antes de qualquer tentativa de se posicionar, algo já está sendo comunicado. Sua presença. E isso acontece em segundos. Postura, olhar, ritmo da respiração, forma como você ocupa o espaço. Tudo transmite uma mensagem silenciosa que as pessoas captam sem esforço. E essa mensagem define como você será tratado antes mesmo de falar. Se existe tensão, hesitação, necessidade de aprovação, isso aparece, não nas palavras, mas no corpo, no olhar que evita contato, na postura que se fecha, na pressa em responder. E quando isso é percebido, o julgamento já foi feito. Você pode até falar bem depois, mas já começou em desvantagem. Por outro lado, quando existe firmeza interna, isso também se revela. O corpo desacelera, o olhar sustenta, a presença ocupa o espaço com naturalidade. Não é sobre impor, é sobre não recuar. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, que a alma se molda de acordo com os pensamentos que você cultiva. E isso não fica apenas na mente, transborda para o corpo, para a forma como você se apresenta ao mundo. Existe um erro comum aqui. Muitas pessoas tentam ajustar apenas o comportamento externo, endireitam a postura, controlam o tom de voz, ensaiam expressões. Mas, se a mente continua insegura, o corpo denuncia. Pequenos sinais escapam. Microexpressões, movimentos involuntários, mudanças no ritmo. E as pessoas percebem, porque presença não é atuação, é coerência.
Epicteto ensinava que não devemos tentar parecer algo, mas nos tornar aquilo de fato. E isso muda tudo. Quando a mudança acontece internamente, o externo se ajusta sem esforço. Não existe tensão em sustentar uma postura que já é sua. Outro ponto importante é o controle do ritmo. Quem está ansioso acelera, fala rápido, se move rápido, reage rápido. Quem está no controle desacelera, cria pausas, observa, escolhe o momento. E esse controle de ritmo comunica autoridade de forma silenciosa. Quando você entra em um ambiente, você não precisa dizer nada para ser percebido. Sua energia já fez isso por você. E quando essa energia está alinhada, quando existe coerência entre o que você pensa, sente e demonstra, algo muda. As pessoas ajustam o comportamento ao seu redor. Existe mais atenção, mais cuidado, mais respeito. Mas esse é o ponto onde tudo se conecta. Porque não adianta ajustar presença, postura e comportamento se ainda existe um padrão interno que te faz se diminuir sem perceber. Existe um momento específico onde tudo muda. Um ponto de virada que não depende de técnica nem de estratégia, mas de uma decisão interna que redefine completamente a forma como você se posiciona no mundo. O dia em que você para de pedir permissão para existir. Existe um momento na vida de toda pessoa que decide mudar, em que algo se rompe por dentro. Não é externo, não é visível, não é anunciado. É silencioso, mas definitivo. É o momento em que você para de pedir permissão para existir. Até esse ponto, tudo o que você fez foi condicionado. Você ajustou sua fala, mediu suas atitudes, evitou conflitos, buscou aceitação, tentou ser entendido. Sempre existiu uma dependência invisível da reação dos outros. Como se, no fundo, você ainda precisasse de autorização para ser quem é. E essa é a raiz de tudo, porque enquanto você pede permissão, você se coloca em uma posição inferior sem perceber. Você espera a aprovação para agir, espera validação para se posicionar, espera reconhecimento para se sentir seguro, e quem espera não lidera. Quem espera reage. O ponto de virada acontece quando essa lógica se quebra. Quando você entende que não precisa ser aceito para se posicionar, não precisa ser compreendido para agir, não precisa ser validado para sustentar suas decisões, você simplesmente assume o controle da própria postura. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, que você deve fazer o que é correto sem se distrair com o julgamento alheio. Isso não é frieza, é clareza. Clareza de que sua vida não pode ser guiada pela expectativa dos outros. E quando essa mudança acontece, ela não vem com alarde. Não existe necessidade de provar nada, de explicar nada, de convencer ninguém. Pelo contrário, existe mais silêncio, mais precisão, mais firmeza. As pessoas percebem. Elas percebem na forma como você responde sem hesitação, na forma como você recusa sem culpa, na forma como você mantém sua posição sem precisar levantar a voz. Existe algo diferente, algo mais sólido, algo que não se curva facilmente, e isso muda completamente a dinâmica. Algumas pessoas vão se afastar, outras vão testar. Outras vão tentar te trazer de volta ao padrão antigo. Mas pela primeira vez, isso não te afeta da mesma forma, porque agora sua referência não está mais fora, está dentro. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade começa quando você deixa de depender daquilo que não controla. E não existe nada mais fora do seu controle do que a opinião dos outros. Quando você para de pedir permissão, você não se torna alguém arrogante, se torna alguém inteiro. E ser inteiro muda tudo. Você deixa de se adaptar o tempo todo e começa a se sustentar. Deixa de reagir e começa a conduzir. Deixa de ser levado pelas circunstâncias e passa a definir sua direção. E é aqui que o ciclo se fecha.
Porque liderança nunca foi sobre os outros, nunca foi sobre status, reconhecimento ou influência externa. Sempre foi sobre domínio interno, sobre a capacidade de se manter firme, claro e coerente, independentemente do ambiente. No momento em que você assume isso, você deixa de ser cauda. Não porque decidiu liderar os outros, mas porque finalmente aprendeu a liderar a si mesmo. E quando isso acontece, o respeito deixa de ser algo que você busca. Ele se torna uma consequência inevitável daquilo que você se tornou.